Adalto Napoleão com mais uma dica do construtor. E hoje eu vim falar para vocês o seguinte, sobre planejamento de reforma. Não necessariamente uma reforma precisa ser uma dor de cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, elas começam uma reforma de maneira errada. E nesse processo de começar a reforma, começa a aparecer coisas, informações e decisões, e vira aquela bagunça, e aí começa a atrasar, a pessoa que está executando não consegue executar. Então eu vou falar para vocês sobre o seguinte, a reforma de um apartamento, qualquer tipo de reforma, mas basicamente de apartamento que a gente trabalha bastante, eu vou falar da nossa experiência, ela passa por algumas etapas, eu escrevi elas aqui nessa folha, ó, planejamento e execução. Antes de começar uma reforma, você precisa necessariamente de iniciar o planejamento. O que é o planejamento? É o proprietário e um arquiteto, ou um engenheiro, ou um decorador, ou alguém que trabalha na área de construção, que vai, junto com o proprietário, começar a decidir sobre o que fazer, o que não fazer, as cores, onde vai colocar o que. Então essa parte de planejamento, ela é muito importante, ela é extremamente importante, e ela começa bem antes da obra executável, da obra real. Então é importante você entender isso. Quando você chega na fase de execução, que é quando você entrega para o empreiteiro, para o pedreiro, para o pintor, para o azulejista para ele executar, o caminho já está bem andado. Então é importante você entender isso. Ó. Planejamento começa antes da reforma, toda a ideia, e você precisa de um profissional para te ajudar a pensar nisso. Quando você chega na fase de execução, a fase de execução já é uma fase que já está avançado o pensamento. Então, ainda assim, na fase de execução, você precisa ter o cronograma de obra, que é para você saber exatamente como começa e como termina a tua obra, sabe? Todas as etapas. É importante você saber que para você fazer uma omelete, você precisa quebrar o ovo. Então, você vai precisar, nos seus hábitos do dia a dia, se incomodar um pouco por causa da reforma, por causa das pessoas, por causa um pouco da bagunça, que é isso, mas o importante é você saber que vai ficar muito bonito sua obra, né? Feito com essas etapas, logicamente. E é isso aí. Então eu espero ter deixado para vocês uma dica legal, que é o seguinte, a reforma começa antes da execução. Ela começa no planejamento e é importante você ter um profissional para isso, um arquiteto, um engenheiro, um decorador, ou alguém que trabalhe na área de construção civil na parte de planejamento e decisão, que é para poder levar o cliente numa viagem que é a construção civil, que é a parte de executar realmente, né, do zero a deixar a sua reforma pronta, bonita e que você fique satisfeito com essa reforma, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo um linkzinho de uma dica, que eu vou montar um cronograma, que aí a parte de execução, como eu sou empreiteiro, a parte de execução de uma reforma de apartamento, o vídeo vai ser um pouco mais longo, logicamente, porque eu vou falar etapa por etapa da execução para você saber aonde começa uma reforma e aonde ela termina, etapa por etapa. O que é importante você entender? Tanto o engenheiro, o decorador, o arquiteto, quanto o proprietário, quanto o empreiteiro ou executor, são partes ativas da reforma. Não adianta achar só que entregando para o profissional ele se vira, que não é isso. Você precisa saber que você é parte ativa. E que uma dica que eu vou deixar para vocês também é o seguinte, sempre pense na obra, a execução lá na obra é uma coisa, e o pensamento da obra é outra coisa. Então você precisa pensar antes no material, nas cores, para depois você poder passar. E você também precisa pensar com relação à compra, porque às vezes você precisa comprar um material e ele precisa de prazo. Então, dependendo do caso, do material, normalmente revestimento, você precisa comprar, esperar o prazo para ele poder chegar na obra. Então esse pensamento tem que começar antes da reforma começar. Ou, dependendo do processo de cronograma, você tem que a obra está numa fase e o pensamento da próxima fase já está com você, pensando, comprando, para o prazo atender a necessidade da execução do cronograma da obra. Então é importante você entender isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, espalhe o máximo possível esse vídeo para as pessoas que você acredita que esse vídeo possa ajudar. E eu vou estar fazendo um vídeo de um cronograma completo de reforma, etapa por etapa, talvez um pouco mais longo, mas vai valer a pena. Tá joia? Obrigado e até a próxima.